Peraí, deixa começar a gravação. É quando aparecer o vermelho ali. Pronto. Tá, boa noite, gente. A gente hoje vai explicar a parte de cinemática escalar do movimento uniforme. Primeiro, a gente vai começar com o que é cinemática. Bem, tipo, a cinemática, se você for em busca da tradução, é tipo a tradução não, o significado de cinemática, você vai achar isso aqui, ó. Estudo do movimento sem levar em conta suas causas. O que significa isso? Que a cinemática ela só se preocupa em estudar o movimento dos corpos. Ela não quer saber o que gerou aquele movimento, o porquê ele aconteceu, não. Ela só quer estudar o movimento. Entenderam? É basicamente isso. A cinemática é basicamente isso. Aí da cinemática a gente entra nos conceitos iniciais e eu diria também fundamentais, para poder ter um entendimento geral e correto. Primeiro, basicamente tudo que você vai fazer na física, você precisa adotar um referencial. Eu acho que essa aqui seria a parte mais importante desses conceitos iniciais. Bem, o referencial escolhe, você pode escolher em seu benefício. E esse referencial, ele é um ponto fixo ou móvel que se adota para situar o movimento qualquer. Ou seja, você vai, por exemplo, adotar, sei lá, tem um carro se movimentando na rua. Você quer analisar o movimento daquele carro. Você tem que adotar um referencial, porque basicamente tudo é relativo. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora, um carro está numa avenida e ele está a 180 km por hora. Ele está em movimento ou ele está parado? Vocês podem responder aí. É uma questão bem clássica isso aqui. Provavelmente muita gente já sabe. Mandei aí no chat. Botem aí parado, movimentando. Se ele está se movimentando ou ele está parado. Não precisa de timidez, gente. Movimentando. Mais alguém? Mais algum palpite, gente? Então eu vou seguir. Então, nenhum nem outro. Ele não está se movimentando e ele também não está parado. Por quê? Porque a gente precisa adotar um referencial. Porque, por exemplo, em relação ao solo que ele está andando, ele está se movimentando. Porém, em relação a, sei lá, um carro que esteja na mesma velocidade que ele, que está do lado dele, ele está parado. Entenderam? É tudo questão de referencial. Por isso que tudo na física você tem que adotar um referencial. Principalmente na cinemática, onde você tem o estudo do movimento dos corpos. Por isso que é super importante. Aquele clássico exemplo também. Por exemplo, em relação ao ônibus, você está parado. Mas em relação a um poste na rua, você está em movimento, entendeu? Por isso que tem que ter essa análise mais geral. Mostra aí na imagem. Tem imagem? Ali, pô, o GIF. Ah, sim, verdade. Ali, por exemplo, eu creio que tu botou o pássaro na mesma velocidade com o carro, então eu vou adotar aqui sim. Em relação ao carro, o pássaro está parado, porque eles dois se movimentam na mesma velocidade. Porém, se, por exemplo, sei lá, em relação àquela árvore lá do fundo, o pássaro está em movimento, entenderam? Dependendo do referencial que você adotar, o corpo pode estar em movimento ou pode estar parado. Por isso que é essa importância do referencial. Agora, outra questão é o repouso. Situação onde o corpo se encontra quando sua posição permanece constante com o decorrer do tempo. Isso aqui é bastante importante, principalmente em questões do Enem. Tipo, vocês vão ver muito essa palavra ainda. Repouso, significado literal, o corpo está parado. É isso. Entendam assim. Movimento, situação que o corpo de um corpo quando sua posição muda com o decorrer do tempo. Ou seja, a posição do corpo mudou, enquanto decorrer o tempo, está se movimentando. Está se movimentando não. É um movimento. Ponto. Aí tem uma observação ali, o repouso e o movimento dependem do referencial. É isso que eu acabei de falar. Aí vem os outros três,
outros três conceitos fundamentais também, que é o ponto material, corpo extenso e trajetória. Porque quando você vai resolver uma questão de física, você tem que analisar, muitas vezes a questão mesmo já fala, mas você tem que analisar se as dimensões do corpo, elas são necessárias para poder resolver o problema. Que, por exemplo, se você estiver resolvendo um problema de um carro dentro de uma garagem, a dimensão do carro interfere nos cálculos, sim, porque a garagem, entenderam? A relação de grandeza entre a garagem e o carro é pequena. Agora, se você estiver, por exemplo, numa estrada de 100 quilômetros e um carro estiver andando, as dimensões do carro não interferem em nada, porque a dimensão do carro é extremamente desprezível com relação à estrada. Por isso que a gente adota esses dois termos, ponto material e corpo extenso. Com relação ao ponto material, é quando as dimensões não interferem na resolução do problema. Ou seja, você pode desprezar as dimensões daquele corpo. Corpo extenso, por exemplo, vocês vão ver muito, ou já viram, provavelmente, exemplo com trem, é clássico. Ele é adotado como corpo extenso. Aí por quê? Porque a dimensão de comprimento do trem interfere na resolução do problema. E trajetória, lendo aqui no slide, como está definido, é um percurso realizado por um corpo no espaço com base em um referencial. É basicamente aquilo que eu falei. A trajetória, para você definir a trajetória de um corpo, você precisa de um referencial e para decidir se ele está em movimento ou não. Por isso, esses conceitos são tão fundamentais. Senão, vocês não podem esquecer de nenhum deles quando estiver resolvendo as questões. Você tem que levar em consideração todos eles. Tá. Posição escalar S. É o que a gente chama de espaço nos cálculos e tudo mais. É o valor algébrico da distância medida sobre a trajetória entre o móvel e a origem. Aí você me pergunta, o que é essa origem? A origem é literalmente o ponto referencial que você escolheu. O seu ponto de referência vai ser a origem. Como, por exemplo, se um carro estiver movimentando da esquerda para a direita, você escolher, por exemplo, ali na imagem, aquele zero ali, esse é o ponto de referência. Você tá olhando, é como se estivesse parado olhando dali. Entendeu? Tipo, ali é seu ponto de referência, ele é seu zero. E no caso desse carro, é um movimento unidimensional, o que significa que ele está se movimentando só no eixo X. Se fosse, por exemplo, um lançamento oblíquo, ele está se movimentando para cima e para o lado, então é dimensional. São duas dimensões, dá para entender, né? Aí, o intervalo de tempo, no caso aqui, em cinemática, a gente não precisa interpretar o conceito literal de tempo na física. Então a gente só adota tempo como tempo, basicamente como a gente conhece. E no caso do intervalo de tempo, a diferença entre o instante final e o instante inicial. Esse ΔT, provavelmente todo mundo aqui já viu, que é o clássico diferença. É a variação. ΔT, o delta significa variação na física. Aí você pega sempre o final menos o inicial. Sempre assim, a variação de tempo, você pega o tempo final menos o inicial e dá a variação entre esses dois instantes. TF menos T0, TO, T0. E o deslocamento, que é a variação do espaço. Aí você adota um espaço inicial, um espaço final. Aí a diferença entre a posição final e a inicial vai ser o deslocamento, que é a variação do espaço. E a velocidade? A velocidade é a rapidez com que o corpo percorre uma distância. Eu acho que todo mundo sabe, né? Velocidade. Aí a velocidade é descrita pela equação que é dada pela velocidade média, ou que dá a velocidade média, que é variação do espaço sobre variação do tempo. Ou seja, se você quer a velocidade média de um corpo, você vai analisar o espaço que ele percorreu num dado intervalo de tempo. Aí, aplicando os valores, você vai ter a velocidade média. Lembrando, isso aqui é uma velocidade média. Numa média, você não olha os instantes durante o percurso. Por exemplo, um corpo viajou numa estrada de 100 quilômetros. Aí você adotou o referencial como zero ali. O referencial está no zero. 100 quilômetros é o espaço final. Espaço final menos espaço inicial é o ΔS. ΔS é igual a 100. 100 menos 0, 100. O intervalo de tempo, ΔT. A velocidade média não vai depender de um espaço S1 ou S2 no meio lá, ou de um tempo T1 ou T2 no meio da trajetória. Ele só depende das variações finais e iniciais. Velocidade média só depende disso, entendeu? No caso de velocidade instantânea, aí sim você precisa de um ponto específico, mas velocidade média é só no geral. E a gente tem as conversões por conta do sistema internacional também. O sistema internacional de unidades, que é o SI ali, ele dá a velocidade média em metros por segundo, só que todo mundo aqui sabe que é muito comum a gente ver quilômetros por hora.
Aí tem esse sistema de conversões. Se você tiver velocidade em metros por segundo e quiser em quilômetros por hora, você simplesmente multiplica o valor da velocidade por 3,6. E se você tiver em quilômetros por hora, você divide por 3,6. Isso acontece porque 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? 1 hora, 3.600 segundos. Se você aplicar essa divisão, a mesma coisa de 3,6. Se você aplicar essa divisão, 1 quilômetro por hora vai equivaler a 1 sobre 3,6. Aí, se vocês conseguirem enxergar isso aqui, essa equação, 1 metro por segundo vai resultar em 3,6 vezes 1 quilômetro por hora. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas é basicamente isso a explicação, porque é 3,6, entendeu? É basicamente isso aí. Deixa eu acrescentar uma coisa sobre isso, volta ao slide. É bem macete mesmo, tipo, coisa que eu observo. Que é o seguinte, eu mesmo já tive um pouco de dificuldade de lembrar quando tinha que dividir e quando tinha que multiplicar. Mas é só você pensar, por exemplo, eu tenho 72 quilômetros por hora. É para multiplicar ou é para dividir? Aí você pensa, se eu multiplicar, vai ficar, tipo, 120 metros por segundo. É estranho. Não, parece ser muito mais rápido do que 72 quilômetros por hora. Mas se eu dividir isso, vai dar 20 metros por segundo, parece mais razoável. Então, geralmente, os metros por segundo vai ser uma. Quer dizer, sempre vai ser menor do que o quilômetros por hora. Então, lembrem disso, caso vocês tenham dúvida. É isso. Aí agora, movimento retilíneo uniforme. A gente chegou. O movimento uniforme na cinemática ele é dividido em movimento retilíneo, que é o que a gente vai estudar agora. Aí tem o movimento circular também, que depois, se a gente for ver, a gente vai ver. Aí existem uns conceitos fundamentais também para que caracterizam o movimento uniforme. Primeiro, todo corpo em movimento uniforme, todo corpo tem velocidade constante, por isso que o movimento é uniforme. Velocidade sempre constante. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em tempos iguais, intervalo de tempo igual. Ou seja, se a velocidade é constante, ele vai percorrer. Se a velocidade é constante, a velocidade é igual em todo o percurso. Ou seja, a velocidade do corpo, a velocidade média do corpo também vai ser igual à velocidade do corpo. Ou seja, ele não vai variar a velocidade. Então, sempre que você. Aí você pode aplicar o conceito de velocidade média no movimento uniforme, porque a velocidade é constante ali. Aí, sendo a velocidade constante, se você pegar a variação do espaço sobre a variação do tempo, você vai ver sempre que em intervalos de tempo iguais, você vai ter variações de espaço iguais. É uma característica boa que ajuda a resolver alguns exercícios. Um corpo em movimento uniforme possui aceleração nula. Porque se ele tiver aceleração, a aceleração é o quê? É a variação da velocidade. Como a velocidade é constante, a aceleração é nula porque senão variaria a velocidade. Iria variar a velocidade. Aí por isso a aceleração é nula. E é isso mesmo. Tu vai seguir aqui ou eu explico isso aqui também? Eu sigo. Peraí. Vou compartilhar aqui. De Pode boa. fechar aí. Até agora alguém tem alguma dúvida? Só mandar no chat ou abrir o áudio e falar. Qualquer dúvida. Peraí. Tá safe. Pronto. Estão vendo a minha tela? Calma. Apareceu já? Ah, apareceu. Tá carregando. Ah, oi. Ué, Ah, peraí. Cleiton. Tipo, tu falou aí que tem dificuldade em criar um raciocínio para resolver as questões. Tipo, é uma dica que eu dou, tipo, porque me ajuda, particularmente. Não sei se vai ajudar vocês, mas
toda questão de física, eu costumo desenhar a situação. Por exemplo, se é um carro andando, eu boto o desenho do carrinho, uma estrada. Aí eu geralmente aplico o que está acontecendo. Por exemplo, no caso da cinemática, se ele tem velocidade, eu puxo uma setinha pro lado, indicando a velocidade e boto seu valor. Aí se, sei lá, for dinâmica, aí eu aplico o diagrama de forças em cima do corpo, para determinar o que está acontecendo com ele ali. Entendeu? Isso me ajuda no raciocínio lógico nas questões, porque fica muito mais fácil visualizar o que é que você tem que fazer e como você tem que fazer. Sacou? Só um... Eu indico também anotar todas as informações da questão, por exemplo, se está dando a velocidade, se está dando o, o espaço que percorreu. Eu gosto Isso. sempre de anotar num cantinho, porque já fica mais organizado. Uhum. Pronto, estão vendo minha tela, né? Certo. O MRU, o movimento retilíneo uniforme, pode ser classificado em progressivo ou retrógrado, ou regressivo. É basicamente pensar o seguinte: progressivo, a gente pensa em progressão, em ir para frente. Então, o que seria? Se eu digo que a trajetória está aumentando para a direita e está indo para a direita, esse movimento vai ser progressivo e a velocidade vai ser positiva. Exemplo, digamos que, sabe aquelas plaquinhas na estrada, tipo quilômetro 100, quilômetro 50? Pronto, digamos que aqui seja o quilômetro 30. Se está indo para frente, teve um deslocamento positivo, um delta S positivo. Por exemplo, foi do 30 para o 50, foram 20 quilômetros a mais. Então, teve esse deslocamento positivo, então a velocidade vai ser positiva, e o movimento progressivo. Ou seja, quando o móvel aumenta a sua posição no passar do tempo, movimentando-se no mesmo sentido do referencial. Nesse caso, se o referencial está aumentando para a direita e ele está indo para a direita, movimento progressivo. O retrógrado ou regressivo é o contrário. Digamos que ele esteja indo para trás. Que tal? É quando o móvel aumenta suas posições no passar do tempo. Não, pera, tá errado isso aqui. Enfim, é quando o móvel diminui suas posições no passar do tempo, movimentando-se no sentido contrário ao referencial. Quando eu for colocar lá no Drive, eu mudo isso aqui. Por exemplo, aqui está aumentando para a esquerda. Então, digamos que aqui seja o quilômetro 100, ele está aqui no 50 e aqui é o 30. Se ele vai do 50 para o 30, reduziu 20. Então, seria menos 20 de deslocamento. Por isso, a velocidade vai ser negativa, porque está indo contra o referencial. Está aumentando para aqui, ele está indo para lá. Está diminuindo a posição. Aí, a partir daquela equação da velocidade média, aparece a equação horária da posição, que basicamente é para você, é aquela equação de uma forma aberta, que você pode descobrir a posição que o corpo ficou após determinado tempo com determinada velocidade. A dedução da equação é a seguinte: a velocidade é igual ao delta S, que é o S menos SO, dividido pelo tempo. Aí fica a posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Por exemplo, digamos que partiu do quilômetro 20, andando a 50 metros por segundo, muito alto, 10 metros por segundo, vezes 2 segundos. Aí, multiplicaria a velocidade, tipo 20 vezes 2, 40. Isso foi o que ele andou. Aí, soma com a posição inicial e acha a final. Uma das aplicações do MRU é saber o tempo de encontro ou ultrapassagem de dois automóveis. Por exemplo, tem dois carros andando numa estrada,
mas eles estão com velocidades diferentes, você quer saber em que momento eles vão se encontrar, ou o que está atrás vai ultrapassar o da frente, ou alguma coisa assim. E isso também serve se tiverem em sentidos contrários. O que vai ser? Vai ser a velocidade relativa, que é igual a distância relativa sobre o tempo. O que seria essa velocidade relativa? É a velocidade maior menos a velocidade menor. Aqui mesmo na imagem que eu coloquei, esse corpo aqui está se movendo com 25 metros por segundo e esse daqui com 20 metros por segundo. Então, a velocidade relativa vai ser 5, que é 25 menos 20, igual a distância relativa, que está aqui já, 1.000 metros, ou 1 quilômetro, mas lembrando que tem sempre que usar as mesmas unidades de medida. Se aqui tem metros por segundo, também tem que usar a distância em metros. E o tempo vai sair em segundos, porque aqui está em segundos. Então, para calcular isso, eu já falei, a velocidade relativa, 25 menos 20, é igual a 1.000 metros sobre o tempo. Então, 5 é igual a 1.000 sobre t, aí o t passa para cá multiplicando. 5 vezes o tempo é igual a 1.000, o tempo é igual a 1.000 sobre 5, tempo igual a 200 segundos. Então, levaria 200 segundos até esses dois corpos se encontrarem, até esse ultrapassar esse. O MRU vai ter as representações gráficas, e é o que eu vou mostrar agora. Esse daqui é o gráfico de aceleração por tempo, e como a aceleração é nula, então o gráfico vai ser basicamente uma linha aqui no zero do y. O tempo continua passando, mas a aceleração vai ser sempre zero. E aqui, esse é o gráfico velocidade vezes tempo, que ele é bem interessante. Se liga. Aqui, ó, a velocidade, se está acima do zero, a velocidade é positiva, está indo na direção do referencial, está aumentando a posição, então o movimento é progressivo. Velocidade positiva, movimento progressivo. Se a velocidade está negativa, como esse segundo caso aqui, movimento retrógrado, ou seja, a posição está diminuindo. E tem uma coisa interessante que é, se você calcular a área da figura feita pelo gráfico, você vai achar o deslocamento que o corpo fez. Por que isso? Isso se explica com a equação da velocidade média. O coisa está aqui na frente, mas enfim. Aqui, ó. Velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT. Só que aí, se a gente mudar as coisas da equação de lugar, pegar o ΔT e jogar lá para o outro membro da equação, vai ficar que o ΔS, ou seja, o deslocamento, é igual a essa velocidade média vezes o tempo, que é justamente o que esse gráfico vai mostrar aqui. A velocidade que ele teve, que o corpo teve, foi essa daqui, durante esse tempo. Então, quando a gente multiplica os dois, a gente acha o deslocamento. E isso são questões bem comuns. Depois a gente vai mandar algumas para vocês e vocês vão ver que é uma coisa que aparece bastante. Tem ainda o gráfico de posição pelo tempo, que esse daqui é um dos mais simples de interpretar, que é basicamente o seguinte: aqui a posição está aumentando, então o movimento vai ser progressivo. Lembra, toda vez que aumentar, o movimento vai ser progressivo e, consequentemente, a velocidade vai ser positiva. E se a posição for diminuindo, significa que está indo contrário ao sentido da trajetória, e o movimento é retrógrado e a velocidade é negativa. E se a posição não muda em momento algum, significa que está em repouso, velocidade nula. Aí, basicamente isso. Eu coloquei aqui umas duas questões só para a gente dar uma lida, dar uma treinada. E
Depois a gente vai mandar uma lista para vocês. A questão é a seguinte: um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: A. Porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do sistema solar. Então, estamos executando o movimento de translação com a Terra. B. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. C. Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor de seu próprio eixo. D. Porque nada pode permanecer totalmente parado. Vou dar um tempo aí para vocês darem uma lida direitinho, aí mandem a resposta que vocês acham que é aí no chat. Vou entrar aqui pelo celular para ver o chat, podem mandar. Lion falou que é A, mas alguém tem algum palpite? Podem mandar, velho. Sem timidez, gente. É aquele negócio. A hora de errar é agora. Melhor errar agora do que errar na prova. É. Se mais alguém responder aí, tu fala. Beleza. Só a Cleiton. Leiam aí direitinho. Respondeu o quê? Ah. Como é esse movimento de translação mesmo, não me lembro. Rapaz, movimento de translação em específico da Terra é quando ela se movimenta em torno do Sol. Aí, acabei dando resposta. Não necessariamente. Se a pessoa deduzir certo, ela vai perceber qual é a resposta. Mais alguém? E aí, Kawane, Ina, Lani, acho que é assim que se pronuncia teu nome, não sei. Vocês têm algum palpite? Michele? Acho que é a B. Mudou. Certo. Cleiton disse B, mais alguém? Acho que é a C. Estou em dúvida entre A ou B. Pronto, posso ir? Acho que é B. Mais alguém? Mais alguém que dá um palpite? Pronto, vou seguir aqui. Ó, vamos lá essa. Porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do sistema solar. Então, estamos executando o movimento de translação com a Terra. Aqui está dizendo que o Sol sempre é o referencial adotado, só que a gente sabe que isso não é verdade porque qualquer coisa pode ser o referencial. Por exemplo, a questão falou dos alunos sentados nas carteiras.
Se ele está comparando um aluno com outro que está do lado, sentado na outra carteira, isso já vai ser um referencial. Então, isso aqui já deixa errado. Mas se a gente tivesse realmente adotando o Sol como referencial, aí a gente estaria em movimento justamente por causa disso aqui, porque estamos executando um movimento de translação com a Terra. Se a Terra tem movimento em relação ao Sol e a gente se move junto com a Terra, a gente tem movimento em relação ao Sol. O erro da alternativa foi isso aqui, sempre é o referencial adotado. Isso não é verdade. Na letra B, vai falar o seguinte: porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. Essa daqui vai ser a alternativa certa, justamente pelo que eu expliquei aqui. A gente está se movimentando com a Terra, porque a gente está nela, então a gente vai fazer o mesmo movimento que ela. É como se eu pegasse, por exemplo, essa caneta. Eu estou movimentando meu braço e a caneta está se movimentando junto. Então a caneta tem repouso em relação ao meu braço, mas tem movimento em relação ao notebook. Então essa daqui seria a resposta certa. Letra C. Porque a Terra executa um movimento de translação ao redor de seu próprio eixo. Essa daqui não faz muito sentido. Primeiro que o movimento que a Terra faz em relação ao próprio eixo é um movimento de rotação. E se a gente pegar a Terra como referencial, a gente vai estar em repouso porque a gente se movimenta junto com a Terra. Todos os movimentos que a Terra faz, a gente faz junto. Então a gente está sempre em repouso em relação à Terra, se a gente não se estiver se movimentando mais, digamos assim. Porque está aqui sentado na cadeira. Então não está correndo, não está dentro de um carro. Então está só se movimentando junto com a Terra. Então está em repouso em relação à Terra. E letra D, porque nada pode permanecer totalmente parado. De certa forma, nada está totalmente parado, mas isso daqui não explica o que o professor perguntou, porque precisa de um referencial. Simplesmente tem que ter um referencial para a gente fazer essa relação de estar parado ou estar em movimento. Aí eu botei essa outra questão aqui. Vamos fazer de alternativa por alternativa. Aí eu vou lendo, vocês colocam aí no chat se vocês acham que é verdadeiro ou falso. Aqui. No trecho AB, o móvel tem velocidade constante e positiva. Velocidade AB é esse trecho aqui. Bem-vinda, Islane. Estamos resolvendo aqui umas questões. Gabriel e Tulê aí. Se mandarem as respostas. Pronto. No trecho AB, o móvel tem velocidade constante positiva. Trecho AB é esse daqui. Cleiton disse que é verdadeiro. Mais alguém? Ah, Ina disse que é falso. Ah, não é Mais falso. alguém? Clayton e Ina querem explicar porque acham que é verdadeiro e falso? Exercício massa aí, velho. Alguém quer tentar explicar?
Alguém respondeu alguma coisa? Só Cleiton e Ina. Peraí, vocês ainda continuam vendo minha tela? O slide, no caso? Ah, de boa. Ah, certo. Pronto. Ah, Cleiton quer explicar porque é verdadeira ou Ina quer explicar porque é falsa? é verdadeira É mesmo. verdadeira mesmo. Explicado. Ok. É, cara, eu Ah, buguei aqui, velho. meta branca? Eu acho que acho que ó, porque tá dizendo assim, no Hum, trecho AB, velocidade constante. E eu acho que ela tem velocidade constante mesmo. Agora, se é positivo, eu tô bugado, porque eu acho que sim, porque eu não sei. Pronto. É realmente verdadeira, Cleiton tá certo. E é positiva porque ó, a posição está aumentando. Esse gráfico é de posição por tempo. Então, ao decorrer do tempo, a posição foi aumentando em relação ao referencial. Ou seja, a velocidade é positiva. Toda vez que a posição aumenta, ao decorrer do tempo, a velocidade é positiva. uhum. Ah, uma coisa. Pronto. Letra B. Calma aí, antes disso, tipo, Fala. se vocês perceberem, é o gráfico da posição em função do tempo. Se vocês analisarem certinho, corretamente, a equação da posição em função do tempo, que a Rebeca mostrou mais cedo, vocês vão ver que é uma função de primeiro grau. E qual é a característica principal da função de primeiro grau? Ela é uma reta. Sacaram? E o que acontece se você vê uma reta do espaço pelo tempo na física só pode ser velocidade constante. Aí a gente mata isso aí por ali, por ser uma reta e por ser o gráfico do espaço pelo tempo. E positivo a Rebeca já explicou aí por quê. Pronto. Letra B. No trecho AB, a velocidade é negativa e no trecho BC é positiva. AB, velocidade negativa, BC, positiva. Podem colocar aí no chat. Falso, falso. Mais alguém? O Lion quer explicar porque é falso? Ou Lani? Um dos dois. Se explicar, ganha o doce. Eu acho que é falso porque, como a Rebeca falou, na AB é um movimento progressivo. Então, eu acho que é positivo por isso. Pera. Olá, eu buguei, eu não entendi toda a dúvida. Tem como tu explicar? Calma aí. Se é constante, não faz sentido ser Peraí, tá dando negativo. pra ouvir? Que eu tô com Ah, o microfone de do boa. fone de Dá. ouvido. Porque vocês falaram que a Sim. velocidade é constante, né? Uhum. Não faz Foda. sentido do Isso. trecho AB ser negativa a velocidade, no trecho BC ser positiva depois. Pelo menos eu acho. Bom raciocínio. Entendi o que tu tá dizendo. Porque estão na mesma reta, então não faria sentido. Entendi. Uhum. Uhum. E tem aquilo que eu já expliquei no início, eu acho que o Cleiton falou aí também, que a B está aumentando a posição, então não tem por que ser negativa, é positiva. Letra C. No trecho CD, a velocidade é constante e positiva. Aqui. CD. Velocidade é constante e positiva. Deem seus palpites. Falso. Cleiton diz que é falso. Mais alguém?
Tá em repouso. O Vete Cleitinho tá bravo. Aham. Lion concordei também. Alguém discorda? Bom, como ninguém falou mais nada, é justamente isso aí que Clayton falou no chat. A velocidade aqui é nula porque está em repouso. A posição não muda. E toda vez que não muda é porque está em repouso. Por exemplo, aqui, digamos que você esteja andando, aí sua posição está aumentando. Aí você parou. Sua posição fica constante durante certo tempo. Então a velocidade é nula. Toda vez que você está parado, sua velocidade é nula. Pronto. Letra D. No trecho CD, a área abaixo da reta representa o deslocamento. Verdadeiro ou falso? Análise verdadeira. Mais alguém? Pronto. Clayton respondeu que é verdadeira. Ninguém mais falou nada. Mas, ó, por que ela não é verdadeira? Eu acho que o que causou confusão aí foi a propriedade gráfica do movimento, só que, tipo. Peraí, eu vou voltar lá no slide para explicar. Aí, Pronto. O gráfico que você calcula. Pera, foi. Tu falou algo? não. Pode ver. Ah, certo. Pronto. O gráfico que você calcula a área e descobre o deslocamento é o gráfico de velocidade por tempo. Por quê? Por causa Ele. da equação de velocidade média. Uhum. Quê? Só para explicar no quesito geometria também, que dá para comprovar isso, porque se você perceber, se o movimento for uniforme, vai ser sempre uma reta. Ou seja, o gráfico vai ser sempre um retângulo. O retângulo é base vezes altura. Sacaram? Velocidade média, altura, tempo, base. Por isso que explica a área. Mas é isso para o MRU. Só o e-mail mesmo. Quando a gente chegar, quando a gente chegar em MRV, que envolve aceleração, já vai mudar um pouquinho, mas tranquilo. É isso, Vai ó. A integrar. gente sabe através da fórmula que a velocidade. A gente sabe através da fórmula que a velocidade vezes o tempo é igual ao deslocamento. Então, é isso que a gente faz aqui no gráfico. Só que o gráfico que tem ali é desse tipo aqui, é posição vezes tempo. Se você multiplicar a posição pelo tempo, você não vai encontrar muita coisa não. Então não tem muito sentido aquela alternativa. É mais para confundir mesmo. Então esse trecho aqui, essa figura não vai apresentar nada. É só uma área do gráfico. Não, letra E. No trecho DE, a velocidade é negativa. Verdadeiro ou falso? Esse trecho aqui. Palpites.
Tô sentindo que é pegadinha. Não é não. É a mesma lógica que você usou pra fazer Se sentiu traído pela. Aham. Se sentiu traído pela última alternativa. Dependendo do referencial. Sim, tem como ter uma velocidade negativa. Uhum. Tipo, velocidade absoluta negativa você não tem. Tipo, um conceito de velocidade negativa absoluta. Porém, por velocidade ser uma grandeza vetorial, sim, é bem possível ser negativo. Isso que, quando a gente pensa em velocidade, a gente pensa logo na velocidade que mostra lá no velocímetro do carro. Mas, quando a gente está estudando isso em cinemática, tem a ver com a direção que você está seguindo. Quer dizer, direção não, o sentido do movimento. Pronto, o Cleiton acho que é verdadeiro. Quem mais? Vou também. Lá diz que é verdadeiro. Mais Alguém acha que é... Alguém acha que é falso? Tá, vocês aí que disseram que é verdadeiro, porque é verdadeiro. Alguém tem um palpite? Uma explicação? Lion, se quiser ligar o microfone aí, explicar. Eu assumi que é negativo porque o gráfico tá decrescendo, velho. Eu não sei, eu acho que faz sentido de alguma forma. Se ali do trecho AB e do BC é positivo, é, a- é, e a gente consegue interpretar isso através do crescimento desse gráfico, acho que dá para assumir que é negativo através do decrescimento também. Mas não. É por aí mesmo. A análise está correta mesmo. Tipo, se vocês É perceberem, isso. vocês têm como analisar essa questão, tipo, decidir se é negativo ou positivo, por se sabendo se a variação da posição é positiva ou negativa. Por exemplo, ali, se você perceber na reta S, a setinha tá para cima. Na reta T, a setinha tá para direita. Ou seja, tudo que tiver mais à direita vai estar mais positivo do que as coisas que vão estar mais para a esquerda. Conseguiram entender? Na reta T. Na reta S, tudo que tiver mais em cima vai estar mais positivo do que tiver mais embaixo. Logo, quando você vai calcular a variação, sempre o final menos o inicial. Aí, por exemplo, ele é menor do que D. Ou seja, se você pegar o E e subtrair com D, o E é o final e o D é o inicial. Vai ficar E menos D. Como o E é menor, vai dar um valor negativo. Se der um valor negativo, velocidade negativa. Mesma coisa ali. B é menor que C. C menos B vai dar um valor positivo. Aí você relaciona, sacou? É interessante porque às vezes, quando eu particularmente estou analisando a questão, sempre tem alguma coisa que passa despercebido, tipo essa questão do gráfico que tu falou agora, que tem ali o tempo e o espaço. E, tipo assim, eu simplesmente deixei de perceber que tinha isso e só enxerguei o decrescimento do gráfico, sabe? Isso aqui. É isso. É sempre importante a gente ver o que é que está sendo apresentado no gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui é de posição. Só que, por exemplo, vocês deram uma bugadazinha quando perguntou aqui se o que aparecia abaixo da reta era o deslocamento. Só que isso só aconteceria se o gráfico fosse de velocidade, que não é o caso. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando pegam um gráfico é ver o que ele está analisando. Aqui está analisando a posição. Aí, nessa parte aqui em específico, a posição vai decrescendo. Ou seja, deixa eu pegar aqui minha régua. Digamos que você esteja aqui e está crescendo para cá a posição. Está crescendo para cá, se você está indo para cá, avança. Mas se você volta, sua posição está decrescendo, e é isso que o gráfico está mostrando aqui. Então, sua velocidade vai ser negativa. Pronto. Na letra F está dizendo:
No trecho F, a aceleração é negativa. Trecho F. O que vocês acham? Cleiton disse que é falso. Mais alguém? Também acho. Lion disse. Um dos dois quer explicar por quê, mas alguém tem algum palpite? Alguém acha que é verdadeiro? A velocidade é Isso aí. constante, então não tem aceleração. Uhum. Isso. Essa é a explicação. Se a velocidade é constante, que é o caso do MRU, não tem aceleração. A aceleração vai ser sempre zero. Então, por isso, falsa. Letra G. No trecho FG, a aceleração cresceu. Oi? Uma coisa interessante também é que no começo da questão ele não falou que é um movimento uniforme. O que significa que você tem que aprender a deduzir de acordo com as informações que ele te dá. Por isso que aí evitar de cair em pegadinhas. Tu já leu? A propósito, a gente está. Não. A propósito, a gente está planejando fazer uma aula só de interpretação de gráfico. Não só de física, tipo física, matemática, biologia, química, tipo tudo que cai no Enem de gráfico, a gente pretende fazer uma aula de análise. Que é importante para todas as matérias, inclusive às vezes cai até em texto motivador de redação. É bem importante. E a gente percebe que é uma coisa assim que traz um pouco de dúvida. Pronto, letra G, no trecho FG a aceleração cresceu. Verdadeiro ou falso? Respondendo só o Cleiton aí. É, sim. Tipo, é aquele negócio que eu te falei. As características do movimento uniforme. Todo movimento tem suas características. No caso do movimento uniforme, as características dos gráficos é a velocidade ter o seu valor sempre paralelo ao eixo das abscissas, que é o eixo do tempo. Então sempre vai ser uma linha reta paralela. E o deslocamento é uma função do primeiro grau, ou seja, é sempre uma reta. Aí ela pode ser crescente ou decrescente. No caso aí, se fosse, por exemplo, em vez do deslocamento fosse velocidade em função do tempo, isso aí já seria um movimento uniformemente variado, sacou? Mas como é o deslocamento, aí você já deduz que é um movimento uniforme. Aí você vai deduzindo por isso aí. Quando a gente trabalhar movimento uniformemente variado, acho que vai ficar mais claro essa questão de saber quando é cada um. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Falso, verdadeiro. Temos uma divergência aqui. Vai, quem fala primeiro? Não sei, né? Alguém quer explicar? Vai, explique. Pronto. Clayton diz que dá a mesma explicação da outra, que foi que a velocidade é constante, então não tem aceleração. E é exatamente isso. Verdade. No trecho FG, o que cresceu foi a posição, mas, mas a aceleração continua sendo nula. Letra H. No trecho GH, a velocidade aumentou. Verdadeiro ou falso? Quem
Pronto, o Lion disse que acha que entendeu. Quer explicar? Clayton disse que o eixo X é o do deslocamento. Lion, liguei esse microfone. Acho que não precisa, não. É digitar? Mas alguém que dá. Alguém acha que é verdadeiro? Então, né, vamos lá. Aqui está dizendo que no trecho GH a velocidade aumentou. Mas, como a gente já falou, a velocidade aqui é constante. É uma reta, ou seja, a posição vai aumentando de forma constante. Então, a velocidade não aumenta. O que aumentou foi a posição. Quer acrescentar alguma coisa? Ah, sim. Tipo, isso é meio que uma pegadinha, porque cada reta dessa é um movimento uniforme diferente. Não é à toa que em CD a velocidade é zero. Em AB a velocidade é uma coisa, em DF a velocidade é outra coisa. Em FH ali, essa reta mais em pé, é outra coisa. As velocidades nesses movimentos diferentes vão ser diferentes. Porém, durante o trecho, a velocidade se mantém constante porque o espaço é uma linha reta aí. A representação gráfica. Aí tem gente que pode acabar confundindo. Tipo, a reta tá mais íngreme, então aumenta a velocidade. Não. Se manteve constante. Só é diferente das outras retas. Letra I. A posição em nenhum tempo foi nula. Verdadeiro ou falso? Falso, falso. Alguém acha que é verdadeiro? No FG a posição foi nula, né? Então, no FG, não. Porque a posição variou de F para G. Tipo, você percebe que ocorreu uma variação. Agora, ela. Eu vou esperar. Ah, não, pera, ó. Mas a posição foi nula. No caso, no G. Sim, É isso mesmo, tá certo. a posição instantânea foi nula no G. Porém, na reta FG não é nulo. O deslocamento não é nulo. Como se eu pegasse aqui de novo minha régua. Digamos que o zero seja aqui. No momento G, ele estava aqui, no zero. Ou seja, a posição foi nula. Acho que eu acabei explicando, né, a Não. resposta. Mas isso acontece aqui, tanto em B, quanto em E, quanto em G. Tipo, tá tocando no ponto zero do deslocamento. Letra J. A posição ocupada no trecho CD não volta a ser ocupada em nenhum outro trecho. Verdadeiro ou falso? Posição CD. Lembrando que quando a gente fala de posição, é literalmente um ponto no espaço de definição com relação a um referencial. Quando a gente fala de deslocamento, aí sim, é aquela definição de trajetória com deslocamento e tudo mais. Só para ajudar a resolver isso aí. Cleiton diz que é verdadeiro, Lion diz que é verdadeiro. Por exemplo, quando o Lion perguntou se FG a posição foi nula. FG é um deslocamento.
O ponto G seria uma posição, ou o ponto F, por exemplo. Bom, ninguém mais falou nada. Tá dizendo, a posição ocupada no trecho CD não volta a ser ocupada em nenhum outro trecho. É falsa porque, se a gente vê, aqui em H está no mesmo lugar. A mesma posição. A gente tem que ver que tipo, cada espaçozinho desse aqui no eixo Y, na reta do deslocamento, cada espaço desse é um momento. É um momento não, é uma posição na trajetória. Isso, é uma posição na trajetória. Aí a CD, como ele estava parado, uma posição só. Só que essa posição volta a ser ocupada aqui em H. Então, por isso, essa alternativa é falsa. Feita a piada. Então é isso, gente. Acabamos por hoje. Se vocês quiserem tirar dúvidas, a hora é agora. Porque, tipo, vou lançar o papo reto, velho, sem zoeira. O movimento uniforme é literalmente o beabá da física. Se você não sair desse estudo aqui, no mínimo com 80% de domínio dele, você vai ter muita, muita dificuldade para frente. Então eu recomendo vocês tirarem todas as suas dúvidas por agora, para depois ficar suave. Ou, se surgirem dúvidas depois, vocês podem mandar para a gente no WhatsApp. Uhum. Cleiton disse que não entendeu direito a última. Pronto. Ó, tá dizendo aqui que a posição ocupada no trecho CD não volta a ser ocupada em nenhum outro trecho. Vou pegar de novo minha régua. Pronto. Digamos que quando ele estava em CD... Oi, Sofia! Chegou no finalzinho, assim, da O da graça. Pronto. Digamos que em CD estava aqui no 17, pronto. Estava no ponto 17. Aí, depois a posição dele decresceu, digamos que aqui para o 8. Só que aí depois ele foi subindo, 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 passou pelo 17 de novo e foi direto. Ou seja, a posição que ele estava no CD, ele voltou a ocupar quando ele subiu aqui assim, ó, a posição. Que meio que o que está acontecendo aí é um corpo indo e voltando por uma trajetória. Uhum. Aí, esse ponto aqui, ele passa 2 vezes. Por exemplo, aqui, ó, digamos que seja um arco de 10 metros. Pronto, já sei. Sabe aquelas pistas de corrida olímpica que é toda marcada? Pronto, digamos que aqui seja 10 metros, aqui menos 2. Aí ele estava atrás da pista, preparado para correr. Aí chegou aqui, início da pista. Aí ele começou a correr, correu até aqui, até o 10. Aí ele parou. Aí passou uns segundos parado. Aí ele voltou, saiu voltando. Aí voltou para esse mesmo lugar que ele estava aqui, antes da pista começar. Aí ele volta a seguir na pista. E ele chega nesse mesmo ponto 10 que ele estava aqui parado, só que dessa vez ele continua indo. Essa posição aqui foi ocupada 2 vezes. Tá vendo esse tracejado aqui? Esses 3 pontos são relativos ao mesmo lugar no deslocamento. Ou seja, essa posição aqui foi ocupada 2 vezes. Eu acho que estaria mais claro se tivesse numerado o gráfico, mas é isso. Pronto. Mais alguém tem alguma dúvida? Então é isso. Vou parar a apresentação aqui. É isso, gente. Obrigada a todos que vieram. Se tiverem alguma dúvida, é só falar com a gente no WhatsApp. Podem mandar no grupo ou no privado mesmo, vocês que sabem. É isto.